Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa vai acontecer na sua vida hoje. O Espírito do Senhor falou tremendamente ao meu coração para que fosse ministrar na sua história hoje acerca de multiplicação. Eu queria que você entendesse que tem muitas pessoas no universo que estão com necessidades físicas. Hoje a oração é sobre necessidade física, o que comer. Tem muitas pessoas que têm pouca comida e outras que nem têm comida. E eu quero dizer qual é o pensamento do nosso Senhor Jesus Cristo acerca dessas necessidades. Eu quero que você observe, está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 1. Diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, observe, havia uma multidão que cria no Senhor Jesus Cristo, acreditava nas palavras dos ensinamentos do Senhor Jesus, acreditava nos milagres, nas curas, no reino dos céus, pelas quais o próprio Senhor estava ensinando e ministrando ali naquele local, e uma multidão seguia Jesus porque tinha sede e fome para viver esse estilo de vida que estava sendo apresentado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mas foi o Pai que já tinha tocado naquela multidão. Então observe uma coisa, quando a Bíblia diz, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus e os seus discípulos e disse, quando Jesus ele observa que aquela multidão não tinha comida, porém já havia 3 dias que estavam acompanhando Jesus e só vivendo o sobrenatural, os ensinamentos, a palavra do Senhor Jesus, mas Jesus para e viu que aquelas pessoas não tinham o que comer, ele chama os discípulos e diz assim, tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Observe que numa necessidade física, você observa que às vezes acha que Deus não se preocupa, Deus nem se importa, Deus não liga se seu celeiro está com pouca comida ou não tem nenhuma comida. Às vezes nossa mentalidade é vá trabalhar, vá conseguir, vá dar um jeito, vá tentar ver outra forma, mas vá fazer alguma coisa. Jesus, ele observa aquela multidão que estava envolvida pelo poder do Espírito, pela palavra, pelos milagres, pelas curas, pelas quais o próprio Senhor estava dando o reino dos céus. Mas ele tem compaixão. Jesus se compadece, igreja, ou povo de Deus, ou você, que talvez não tenha aliança com o Senhor e não sabe como Jesus pensa. Talvez sua celeira agora, você não tem condição de comprar, fazer mercado, não tem condição de comprar alimentos, talvez você já esteja com dívidas no supermercado, seu cartão já deve estar estourado e não tem como comprar alimento, e aí a sua cabeça às vezes fica a mil sem saber o que fazer. Mas eu tenho uma palavra profética para você que vem dos altos céus nesta manhã. Deus, o próprio Senhor Jesus, ele se compadece das necessidades físicas. Ou seja, a palavra do Senhor diz que tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Jesus se preocupa, Jesus tem compaixão da sua vida pela escassez de alimento. Então preste atenção, o pensamento é de que ele tem compaixão. Ele sabe da dificuldade que você tem, ele sabe da dificuldade de você manter um supermercado, sua despensa totalmente cheia, ou aquelas necessidades. O pensamento, ele se compadece, sim. Aí Jesus diz assim, no versículo 5, Jesus pergunta, quantos pães tendes? E os discípulos respondem, 7. Aí Jesus ordena ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças.
e deu aos seus discípulos para que estes distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram. Eu quero dizer uma coisa. Sabe o que Jesus ensina? Jesus diz assim: o que é que você tem? O que é que tem na sua casa? Pode ser mínima coisa. É um princípio espiritual. É um princípio bíblico. O que tem na sua casa? O pouco que tem. Talvez você fale assim: mas pastor, eu não tenho nada. Olha de novo. Vai no seu celeiro. Vai na sua geladeira. Veja o que é que tem. Pode ser algo mínimo possível, que não dá para fazer um almoço, que não dá para fazer um café, não dá para fazer um jantar. Talvez você que está me assistindo está preocupado com o almoço que vai vir daqui a pouco. Eu falo pela manhã, talvez o jantar à noite, né? Talvez o café da manhã. E aí você pergunta: não tem um pão, não tem um leite, não tem um café, mas eu tenho um pouquinho de açúcar. Deixa eu te falar uma coisa. Pegue o que você tem. Isso é a unção da multiplicação. Pegue o que você tem. Abençoa. Eu abençoo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creia que haverá multiplicação na sua casa. Creia que portas irão se abrir. Vocês comerão e se fartarão. É uma lei espiritual que o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos. Quando ele pega os pães e os peixinhos e abençoa, ele entrega os discípulos para que eles usufruam desta lei espiritual. Jesus está me ensinando aos discípulos. A Bíblia diz que no versículo 9 eram cerca de 4.000 homens. Cerca de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. E todos comeram e se fartaram. Tinham 7 pães e alguns peixinhos. E todos comeram e se fartaram. A lei espiritual da unção da multiplicação. Eu vou profetizar na oração sobre a sua vida. Esta é a mensagem de hoje de manhã. Pai, neste momento nós recebemos a sua direção. Nós recebemos o fluir do Espírito Santo neste dia, nesta ocasião. E tudo que os teus filhos tiverem nos seus celeiros, nas suas despensas, nas suas geladeiras, que tudo que estiver agora, eles venham agora abençoar tudo que estiver, ainda que seja coisas mínimas, e falar: eu abençoo este tomate, eu abençoo este pão, eu abençoo este feijão, eu abençoo este pequena xícara de azeite, eu abençoo a xícara de açúcar, o que estiver, eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a partir desta lei espiritual que o Senhor nos fornece, eu profetizo a unção da multiplicação de todas as necessidades físicas deste lar, desta família, desta casa, e comerão e se fartarão, e muitas pessoas receberão da parte do Senhor novidades, coisas chegarão em suas casas, portas se abrirão, recursos virão, multiplicações começarão a acontecer por esta palavra profética que veio do coração do Senhor. Palavra profética, Senhor, que o Senhor ministrou aos seus discípulos, e o Senhor está ministrando agora nesta live, neste vídeo, e eu profetizo, porque o Senhor se compadece, é bíblico. O Senhor viu que aquelas pessoas não tinham que comer, não tinham como se alimentar fisicamente, e o Senhor teve compaixão, e o Senhor perguntou: o que é que tem aí? E só tinha 7 pães para alimentar cerca de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. E nesses 7 pães o Senhor abençoou e distribuiu os seus discípulos, e houve uma unção da multiplicação. Assim também será em nossas casas, assim também será nos nossos celeiros, nas nossas geladeiras. A lei espiritual da unção da multiplicação começará a derramar a partir de agora. A partir do momento que se ouvir esta oração, quem quer que abra este vídeo vai receber esta unção profética, a unção da multiplicação em suas casas, e nunca mais sentirão necessidade física, porque o Senhor agirá todos os dias das suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Recebe essa porção. Creia nesta palavra. Porque quem não fala não é o pastor Júnior. É a palavra profética que veio da boca do Senhor Jesus Cristo, que está em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 1. A unção da multiplicação começou a chegar na sua história. Acredite nisso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.